Graça e paz de Jesus a todos. Pela graça de Deus, estamos iniciando mais um culto de louvor e glória ao nome dEle. É muito bom rever aqui o rosto, mesmo que mascarado, de alguns irmãos que faziam tempo que eu não ia. E vamos dar início ao culto, então, orando, pedindo a bênção de Deus para tudo que nós vamos fazer aqui. É meio difícil, né, essa nova realidade, esse novo normal, como se diz, mas nós vamos enfrentar, nós vamos nos adaptar, porque as coisas neste mundo mudam, faz parte do mundo. No mundo as coisas estão constantemente mudando, mas o nosso Deus não muda. A palavra de Deus é eterna, e o nosso louvor a Deus deve ser eterno também. Sempre devemos louvar a Deus, não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, como um dos cânticos que nós cantamos em louvor a Deus. Então, vamos clamar a Deus, orar a Ele nesse início de culto. Nós, por dificuldades técnicas, não estamos transmitindo ao vivo hoje o culto, mas está sendo gravado e logo após o culto será disponibilizado para os irmãos no YouTube. Vamos então nos colocar de pé, irmãos, vamos orar a Deus, em seguida cantar um hino de louvor ao Senhor. Ó Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite, gratos, porque o Senhor nos trouxe aqui neste templo para adorarmos ao Senhor. Obrigado a Deus porque nós estamos aqui nesta noite, e obrigado a Deus porque junto a nós estarão se unindo os irmãos que vão assistir este culto depois pela internet. Apesar de todas essas dificuldades, ó Deus, deste tempo em que somos impedidos de nos unir plenamente como fazíamos antes, ó Deus, para adorar ao Senhor, pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, mesmo estando em menor número aqui no templo, mesmo que este culto esteja sendo visto mais tarde pela internet, que de qualquer forma, Pai, o Senhor venha aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós fazemos tudo para a honra e glória do Teu nome, fazemos tudo por amor ao Senhor. Por isso nós pedimos, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito para tudo que nós vamos fazer neste culto, que seja tudo do Teu agrado, ó Deus, que Teu Espírito fale ao nosso coração através dos hinos, através da mensagem pregada, que através das orações, ó Deus, nós possamos sentir a Tua presença na nossa vida e neste culto. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, aceita o nosso louvor. Assim nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino para o culto cristão. Eu vou ver se os irmãos ali da projeção conseguem colocar. Vamos aguardar alguns instantes. É um hino que já é bastante conhecido. É um hino que fala sobre um nome que inspira o nosso louvor, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado. Vamos lá? Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som mavioso divinal é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor,
Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor, e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, o meu viver, conforto e força sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei dos salvos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Amém. Glórias a Deus. Pode sentar. Estava com saudade de cantar louvor ao Senhor com hinos também, com piano, né? Que Deus continue nos abençoando. Irmãos, eu quero passar alguns avisos antes de dar uma sequência com os louvores dirigidos pela equipe de louvor. Em primeiro lugar, gostaria de reforçar os cuidados que nós devemos ter nesta volta aos cultos presenciais. Eu sei que a saudade é grande, que a gente tem vontade de abraçar o irmão, de chegar mais perto, de ficar conversando, mas nós precisamos ser responsáveis. A pandemia não acabou, né? A gente vê aí nos noticiários que há uma certa preocupação por parte dos governantes, por causa da lotação dos hospitais. Então, nós precisamos tomar todos os cuidados, precisamos ser responsáveis com a nossa própria saúde e com a saúde dos nossos irmãos. Então, eu peço, por gentileza, que todos, o tempo todo que estiverem aqui, fiquem usando máscaras. Nós aqui na frente só estamos tirando na hora de falar e de cantar. Os músicos que não cantam, que só tocam, eles permanecem com máscara, e estamos tomando cuidado para higienizar aqui os equipamentos, os microfones. Então vamos tomar todos os cuidados, né? Lembrando que agora nós precisamos nos cadastrar, nos inscrever para estar no culto presencial, justamente porque nós não podemos ter mais do que 40 pessoas aqui no culto. Hoje eu creio que temos um pouco menos, mas se já tivesse um pouco mais do que tem aqui, já teria que distribuir lá na galeria para a gente manter o distanciamento social. 1,5 metro é recomendado de pessoa para pessoa. Os bancos estão marcados mais ou menos com essa distância. É claro que aqueles irmãos da mesma família que moram juntos podem se sentar juntos, mas não sendo da mesma família, obedeçam essa distância. Uma outra orientação: na hora de nós sairmos, os irmãos que não podem descer pela escada,
vão fazer a fila do elevador neste corredor lateral aqui, mantendo a distância, e a lotação máxima do elevador é para 3 pessoas. No elevador também tem ali demarcado o lugar onde as pessoas podem ficar. Os demais irmãos, assim que terminarmos o culto, terminar o pós-lúdio, não vamos sair todos nos aglomerando. Então, os irmãos que estão atrás vão sair primeiro e vão descer as escadas, e assim que os irmãos de trás começarem a sair, vão saindo até chegar aqui na frente. Então vamos fazer tipo uma fila indiana para sair, mas com esse distanciamento, né? E lá na calçada, na saída, tomem cuidado com a aglomeração, né? Então ali a gente vai querer se cumprimentar, mas irmãos, tomem todo cuidado, fiquem distantes uns dos outros, continuem se cumprimentando por telefone, por WhatsApp, pelas redes sociais, mas o contato próximo físico, por mais que a gente sinta falta disso, vamos evitar, né? A minha orientação para os irmãos é que assim que termine o culto, cada um já vá saindo, vai indo para o seu carro, ou indo, né, no caminho que quem vai sem carro para pegar o ônibus ou a pé, mas não fiquem aglomerados nem nas dependências da igreja e nem ali na calçada também, porque mesmo estando ao ar livre, há o perigo do contágio, e às vezes uma pessoa está com o vírus e não tem nenhum sintoma, mas acaba transmitindo para outras. Então esse é o cuidado que precisamos ter, ainda mais agora que a tendência é que vá aumentando o número de membros até chegar a 40 por culto. Então vamos tomar cuidado e ao mesmo tempo, irmãos, vamos orar a Deus, pedir a Deus que isso passe, né? Que nós temos aí várias notícias de vacinas que estão sendo desenvolvidas, prometidas para o começo do ano, mas mesmo assim vai um tempo até imunizar todo mundo. Vamos pedir a Deus que esse processo acelere para que a gente possa ter maior liberdade. Mas assim como até agora nós não deixamos de adorar a Deus, né? Fizemos isso a maior parte do tempo pela internet, agora estamos voltando presencial, nós não vamos deixar de adorar a Deus, só precisamos tomar cuidados, criar novos hábitos. Então, aglomeração não pode, cantina não pode, pátio não pode. Terminou o culto, cada um vai para sua casa, e se quiserem conversar mais depois, vamos usar as redes sociais, tá bom, irmãos? Para que a gente não tenha nenhum tipo de problema e de tristeza. Peço também que os irmãos estejam orando. A essas alturas já era para nós termos marcada uma assembleia para a eleição da diretoria do próximo ano. Não foi possível ainda marcarmos a assembleia porque estamos com dificuldades para alguns cargos que são muito importantes e sem os quais, se os mesmos não tiverem quem os preencha, nós não podemos nem fazer a eleição da nossa diretoria. Então, estamos precisando que Deus desperte as pessoas certas nos lugares certos. Então eu peço que os irmãos orem, porque antes do final do ano nós precisamos fazer esta assembleia da eleição da diretoria da igreja. Dados esses avisos, eu vou chamar a equipe de louvor que venha aqui à frente. Nós vamos louvar a Deus com os cânticos, mas antes, consagrando a Ele os dízimos e ofertas que os irmãos estão depositando na conta da igreja. E a orientação que nós estamos dando é que assim permaneçam. Apesar de os gasofiláceos estarem aqui, nós pedimos aos irmãos que não coloquem suas ofertas no gasofilácio, porque, por exemplo, hoje os tesoureiros não estão aqui, né? Eles não se cadastraram para vir ao culto, são do grupo de risco. Então, e para evitar o contato com cédulas, com cheque também, então o que nós vamos fazer? Nós pedimos aos irmãos que continuem depositando na conta da igreja as suas contribuições.
Se hoje tem alguém aqui que gostaria de contribuir, lá na saída tem um envelope de contribuição que tem o número da conta da igreja. E hoje temos a facilidade do Pix, né, que nem precisamos pagar a taxa de um banco para o outro, então não vamos ter nenhuma dificuldade. Então faça a sua transferência, se quiser pode mandar o comprovante para o tesoureiro da igreja, mas sendo uma transferência o seu nome já vai aparecer para ser registrado. E vamos então continuar sustentando a obra de Deus, né, com amor, porque a obra de Deus precisa continuar. Precisamos continuar mantendo a igreja funcionando. Então vamos com amor dedicar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Eu vou pedir para a irmã Fernanda orar a Deus agora, essa oração de gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas que foram entregues durante toda essa semana, depositados na conta da igreja, e também consagrando a Deus esses dízimos e ofertas. Oremos. Obrigada, Senhor, por mais um momento aqui, Pai, de oração e de louvor na Tua presença, Pai. Obrigada, Pai, que o Senhor, Pai, assim, capacita cada irmão, a cada filho Teu aqui, Pai, através do emprego, da porta, Pai, que o Senhor abre para cada um, para que, em nome de Jesus, possamos manter, Pai, a Tua obra, os Teus ministérios, Pai. Obrigada por nos permitir que isso realmente possa acontecer e permitir que a sua casa, Pai, continue em pé, Pai. Obrigada porque nós, Pai, fazemos, Pai, isso com alegria de coração, Pai. Mantenha-nos firmes, Pai, na Tua presença e na Tua palavra. Assim que eu oro e agradeço pelo Seu nome e seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos se manter em pé para assim louvarmos na presença do Senhor o nome santo dEle. Eu queria compartilhar aqui uma palavra apenas que está em Romanos 11:36, que fala assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. E que possamos assim entender o quanto a glória do Senhor é grandiosa, plena, para que possamos assim desfrutar do Teu amor. Amém? Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em Teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde o trono de glória, a manjedoura Ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. E o perdido encontrar, na rede criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Majestade, Rei dos
Vamos continuar em oração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém.
dele é insondável, incomparável. Amém? Tão incomparável és, Senhor. E tão insondável teu amor. Ao teu encontro eu vou, pra te entregar meu louvor. Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Minha alma engrandece a ti. Meu espírito se alegra em ti. Ao teu encontro eu vou, pra te entregar meu louvor. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Sempre te adorarei. Amém. Vamos estar orando por mais esse momento de louvor aqui, para que o Senhor possa tocar os nossos corações na mensagem que o pastor irá trazer esta noite. Obrigada, meu Pai, por mais um momento, Pai, aqui que estamos, Pai, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos mantém com saúde, Pai, acolhendo as nossas famílias, Pai, com a Tua mão de poder, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, pelo Teu imenso e grande amor. Obrigada por esse momento, ser com o pastor agora, Pai, na mensagem que o Senhor tocou o coração dele, para que possa chegar a cada um esta noite e aqueles que vão assistir, Pai, depois ao culto.
Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é grandioso, Pai. E nós assim oramos e agradecemos pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Dezembro chegou, irmãos. E dezembro é mês de uma data importante para a gente, Natal, né? Então, a partir de hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens que tem a ver com o Natal, que tem a ver com o nascimento de Jesus, a obra dele, o que ele veio fazer por nós. Nós vamos iniciar então abrindo o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Acharam? Isaías 53. Eu vou ler todo o capítulo. E desde já eu já chamo a atenção para a forma como o profeta Isaías fala acerca de Jesus. Interessante que para alguém que não tenha esse conhecimento, de que o profeta Isaías viveu cerca de 7 séculos antes do nascimento de Jesus, alguém que não sabe disso e vai ler esse capítulo da Bíblia, ele vai achar que alguém está relatando o nascimento e a vida e a obra de Jesus. Alguém que já tenha assistido tudo o que aconteceu na vida de Jesus e está relatando aqui. Até porque Isaías coloca essa profecia no tempo passado, como se os fatos que ele estava profetizando para o futuro já tivessem acontecido. Porque era uma profecia na certeza de que ela seria cumprida, porque é a palavra de Deus. Então os irmãos vão perceber que parece que alguém que assistiu está contando algo que aconteceu no passado, mas Isaías estava profetizando acerca do futuro, daquilo que iria acontecer mais de 700 anos depois do dia que que Deus deu a ele essa profecia. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido.
mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo entre os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Abençoa, Senhor, esta porção da Tua palavra em nosso coração. Que Teu Espírito, ó Deus, que já nos revelou que essa profecia se trata do Teu Filho amado Jesus, que Ele venha falar ao nosso coração nesta noite, que aquilo que for pregado aqui, ó Deus, seja do Teu agrado. Queremos falar e ouvir na dependência do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, durante a leitura os irmãos devem ter percebido, né, o que eu alertei, o que eu observei antes da leitura, de que o profeta aqui está falando acerca de Jesus como se fosse algo que já tivesse acontecido, mas ele escreveu, ele profetizou essas coisas 700 anos, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. O que nós podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, nós podemos pensar que a vinda de Jesus Cristo a esse mundo não foi obra do acaso. Jesus não nasceu e aí Deus olhou para ele e falou: nasceu, gostei dele, esse aqui vai ser o meu filho, eu vou usar ele para salvar o meu povo. Não. Jesus veio a esse mundo, e a vinda dele a esse mundo foi planejada desde a eternidade por Deus para a salvação do homem. E esse nascimento foi planejado e foi anunciado não só pelo profeta Isaías, mas por vários profetas no Antigo Testamento todo. Há textos, alguns muito claros como esse, outros nem tanto, mas que nos mostram, que já vai mostrando para a humanidade, no tempo do Antigo Testamento, a promessa de que viria o Messias, a promessa de que viria um Salvador a esse mundo. E essa vinda foi planejada, providenciada por Deus, por amor a nós. Irmãos, se hoje nós somos salvos, aqueles que estão aqui e se consideram filhos de Jesus Cristo, de Deus, que creem em Jesus Cristo, saibam que esta salvação
cuja certeza você tem em seu coração, porque Cristo morreu na sua cruz. Esta salvação que nos é prometida e que é a nossa segurança, foi planejada na eternidade por Deus. Antes de nós existirmos, Deus já pensava em nós, em cada um de nós. Já sabia da situação que nós nos encontraríamos nesse mundo e providenciou a salvação em Cristo Jesus. Então, nosso Deus não faz nada por acaso, mas toda a história, tudo que acontece, está sendo dirigido por Ele. Ainda que pareça que não. Nós vivemos dias tão difíceis que algumas pessoas acabam até duvidando de que Deus esteja no controle das coisas. Mas não, Ele continua no controle, mesmo no meio das pandemias, das guerras, das dificuldades, da violência. Apesar de o ser humano não estar vivendo de acordo com a vontade dEle, Ele continua na direção da história. E o plano de salvação que Ele fez antes da fundação do mundo, e que foi anunciada pelos profetas no Antigo Testamento, e que nós temos o testemunho de que essa profecia foi cumprida nos dias em que Jesus esteve nesse mundo. E essa mensagem de Jesus que veio a esse mundo vem sendo pregada no Novo Testamento e por toda a igreja de Jesus no mundo inteiro. Tudo isso está acontecendo porque Deus está no controle disso. Apesar de todos os desmandos, de todas as mazelas que existem no mundo, Deus está conduzindo o povo dele à salvação. Ele tem dado tempo para que a humanidade se arrependa, creia em Jesus, para ser participante dessa salvação que Ele planejou desde a eternidade. Deus continua no controle. É muito interessante nós vermos, né, com que clareza o profeta coloca alguns detalhes da vida de Jesus. Vejam, o profeta foi usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus foi dada essa profecia em detalhes. Ele não sabia, ele sabia que Jesus viria, porque Jesus vinha prometendo isso, mesmo antes da vida, Deus já havia prometido a vinda do Messias muito antes do nascimento de Isaías. Mas veja, Isaías não sabia os detalhes de como iriam acontecer. O nascimento, a vida, a morte de Jesus Cristo. Porém, dada pelo Espírito Santo, a profecia nos vem aqui com detalhes, ao ponto de nós olharmos para ela e pensarmos, parece que foi escrita depois dos fatos ocorridos. Nosso Deus, meus irmãos, nunca é pego de surpresa, e Ele, através da sua palavra, tem nos preparado para a eternidade. E através da palavra dEle, Ele tem chamado a humanidade para ser participante desta salvação. Ele tem chamado a humanidade através da pregação do Evangelho para entender a verdade sobre quem nós somos e qual é a nossa condição e o porquê nós precisamos de um Messias, de um Salvador, do Filho de Deus que veio a esse mundo para nos salvar. Quando Ele esteve aqui, Ele não foi compreendido. As pessoas que presenciaram o cumprimento desta profecia, muitas delas que presenciaram o cumprimento dessa profecia, não entenderam, não reconheceram, não sabiam, não perceberam o que Jesus estava fazendo. O profeta aqui já fala exatamente sobre isso. No verso 8, ele diz: com o julgamento opressivo ele foi levado,
E quem pode falar dos seus descendentes? Porque ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado por causa da transgressão do povo de nós. Ele foi golpeado. Ele foi julgado de uma forma opressiva. E no verso 4, o profeta diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Nos dias de Jesus, as pessoas que eram crucificadas eram vistas como pessoas que eram malfeitores, pessoas que estavam sendo castigadas não só pela lei humana, mas estavam recebendo castigo divino por causa dos seus malfeitos. E Jesus foi crucificado na cruz, e muitos, aliás a maioria das pessoas, zombou dele, não entendia quem ele era, não entendia o que ele estava fazendo. As pessoas achavam que ele estava ali porque ele tinha mentido, porque as coisas que ele pregava era mentira, e Deus o estava castigando. Mas a palavra de Deus já profetizou que isso ia acontecer. Ele foi desprezado pelos homens, no verso 3 diz, e no verso 4 diz que nós o considerávamos como castigados por Deus. O que as pessoas não entendiam e que muitas pessoas não entendem hoje, é que o castigo que Jesus levou foi por nossa causa. O verso 5 diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. As pessoas que viram Jesus sendo crucificado, muitas delas achavam que ele estava sendo crucificado por causa das transgressões dele. Só que a palavra de Deus diz que na boca dele não havia mentira e que nele não havia erro algum. Jesus nunca pecou. As pessoas não sabiam, mas ele estava morrendo por causa das nossas transgressões. O texto continua no verso 5: foi esmagado por nossas iniquidades. Meus irmãos, o nosso relacionamento com Cristo não pode passar sem essa percepção de que Jesus sofreu por nós. Hoje nós temos essa liberdade de vir aqui, cantar louvores a Deus, nos alegrarmos na presença dEle. Hoje nós estamos aqui, e os irmãos que verão o culto depois, junto conosco, nós olhamos uns para os outros e podemos chamarmos uns aos outros de irmãos. Nós somos irmãos. Nós fazemos parte de uma grande família. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E isso é muito bom. Nós fazemos parte do povo de Deus que está caminhando para a eternidade, para a salvação. Mas nós precisamos lembrar, meus irmãos, e não podemos nos esquecer jamais, que para isso acontecer, Jesus Cristo morreu por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. E o castigo que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, Ele levou sobre si. Ele foi castigado, Ele sofreu no nosso lugar. Tudo isso para que nós pudéssemos ter essa paz de pertencermos ao corpo de Cristo, de pertencermos a Deus. Veja, o texto diz: o castigo, sequência do verso 5, o castigo que nos trouxe paz
estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Obviamente que nós podemos interpretar aqui isto como feridas e doenças do corpo, mas acima de tudo, nós fomos curados pelo sacrifício de Jesus das nossas doenças, da nossa doença da alma, que é o pecado que nos leva à morte. Ele sofreu o castigo que nos dá a paz, aqui nos diz. E não é a paz a ausência de sofrimento, não é a paz a ausência de conflitos e de problemas, porque nós sabemos que neste mundo nós vivemos essas coisas, fazem parte da vida neste mundo. Mas Jesus veio para trazer paz entre nós e Deus, entre nós e o Pai. A palavra de Deus diz que sem Cristo, quando nós não tínhamos Cristo, nós éramos vistos como inimigos de Deus, estávamos sob a ira de Deus. Mas porque Cristo morreu na cruz, por causa das nossas transgressões, hoje nós temos paz com Deus. Nós não temos paz com Deus porque nós somos bonzinhos, porque nós fazemos boas obras, ou porque nós não pecamos, até porque todos nós pecamos. Mas nós temos paz com Deus porque, por causa das nossas iniquidades, Cristo sofreu na cruz, por amor a nós. Jesus naquela cruz, sendo moído, esmagado por causa das nossas transgressões, Ele estava dizendo para a humanidade que Ele, o Pai, ama ao Senhor, a cada criança, a cada criatura, e deseja que cada um seja salvo e creia no Senhor Jesus. Por causa das nossas iniquidades. É por isso que no verso 10 diz assim o profeta: contudo, foi da vontade do Senhor, do Pai, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aí o profeta começa falando, até agora ele estava falando do sofrimento do Messias, ele começa a falar da vitória do Messias, sobre a morte, e que pela obra na cruz que Jesus iria fazer, o Pai iria mostrar o trabalho dele, o bom trabalho dele, o resultado do trabalho dele, após a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Mas o fato é que para isso acontecer, ele foi feito oferta pela culpa, pela nossa culpa. Ele não tinha culpa de nada, mas ele foi sacrificado como uma oferta pela nossa culpa, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus tem sido pregada, ela chegou até nós. O profeta anunciou, no Novo Testamento nós vemos o cumprimento dessa escritura, e hoje nós pregamos esse evangelho e vivemos esse evangelho, o evangelho da salvação, e precisamos continuar pregando, precisamos continuar falando para as pessoas que elas precisam conhecer esse amor que fez Jesus sofrer, morrer na cruz por causa dos nossos pecados. E podemos falar para as pessoas que assim como nós temos paz com Deus, estamos em paz com Deus, não somos mais considerados inimigos de Deus. As pessoas que estão perdidas precisam saber que elas também podem estar em paz com Deus, crendo
no Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 11, então, o profeta começa a falar da vitória do Messias. E ele termina no verso 12, e até o final, do começo ao final do verso 12, ele diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. Ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Sem ser transgressor, sem ser pecador, ele foi contado entre os pecadores, porque ele levou o pecado de muitos, mas pelos transgressores ele intercedeu. Irmãos, Jesus intercedeu por nós. Na cruz mesmo, ele já intercedeu até por aqueles que o estavam maltratando, zombando dele. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas momentos antes da sua morte, ele também orou por todos os seus discípulos, por aqueles discípulos que estavam com ele. Nós temos isso registrado no Evangelho de João. Jesus orou pelos discípulos que estavam com ele enquanto ele esteve aqui, mas ele também orou por todos quantos iriam se converter pela pregação do Evangelho. Ou seja, ele orou por nós, ele intercedeu por nós, por cada um de nós. A sua conversão, meu irmão, minha irmã, a minha conversão é fruto da obra e da intercessão de Jesus por nós. Ele intercedeu por nós e ele morreu por nós. Ele passou por ele foi considerado um pecador por causa do nosso pecado. Sem ter pecado, ele sofreu tudo por amor a nós. E então ele intercedeu por nós. E aqui diz: pois ele levou o pecado de muitos. Quem são esses muitos? São aqueles que creem em Jesus. A obra de Jesus na cruz é suficiente para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que crê nessa profecia e no cumprimento dessa profecia, que crê que Jesus morreu por causa dos seus pecados, apesar de, como o profeta disse, ele foi considerado um pecador. As pessoas achavam que ele estava sendo castigado por Deus por causa dos pecados dele. Ele estava morrendo por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões e iniquidades. Então, quando nós reconhecemos isso e entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos lavados da culpa do nosso pecado, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos salvar. Nós estamos no mês do Natal, e é uma época do ano que a maioria dos cristãos gosta muito. E é claro que há muita comemoração que não tem nada a ver com a profecia e com o Evangelho, né? Para muitas pessoas o Natal nada mais é do que a oportunidade de se estar junto, de celebrar junto com a família, junto com amigos, coisa que esse ano vai ficar até prejudicada. Não sei como cada família vai fazer. Mas essa época, para nós que já reconhecemos que Jesus morreu por nós, é uma época de nós relembrarmos isso, de nos alegrarmos por causa da obra que Jesus fez por nós, de nós nos alegrarmos e agradecermos a Jesus porque Ele intercedeu por nós e morreu por nós e pagou o preço do nosso pecado. Agradecermos porque Ele deixou a sua glória de junto ao Pai e veio a este mundo na forma humana para nos servir e para nos dar a salvação.
O nosso Natal não terá nenhum significado se nós não entendermos o porquê Jesus nasceu. O Natal, a comemoração do Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Mas comemorar o nascimento de Jesus como se ele fosse apenas uma criança bonitinha que nasceu, não tem o menor sentido. Comemorarmos o nascimento de Jesus só faz sentido se nós entendermos o que ele veio fazer neste mundo. Comemorar o nascimento de Jesus só faz sentido se nós entendermos por que ele morreu na cruz, que foi por causa dos nossos pecados. Comemorar o nascimento de Jesus só faz sentido se nós crermos que ele morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte. Comemorar o nascimento de Jesus só faz sentido se nós crermos que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, para o cristão, comemorar o nascimento de Jesus significa conhecer Jesus, o que ele fez, o que ele ainda fará por nós. Então, nesse sentido, examinando as profecias e os evangelhos, nós vamos estar durante esse mês meditando no Natal do Senhor Jesus Cristo. Que desde já nós estejamos celebrando o nascimento de Jesus, mas conhecendo Jesus, conhecendo a obra dele e o que ele fez por nós. E certamente o nosso Natal será abençoado. Quer nós consigamos fazer uma ceia com a nossa família ou não. Quer nós consigamos fazer o culto de Natal aqui presencial ou pela internet. Não importa. Se nós entendermos quem Jesus é e o porquê ele nasceu e o que ele veio fazer entre nós e o que ele prometeu fazer, que é voltar para buscar a sua igreja, se nós entendermos isso, não importa as circunstâncias, o nosso Natal vai ser maravilhoso, vai ser feliz, vai ser abençoado para a glória de Deus. Amém? Muito bem, nós vamos cantar mais um louvor, um hino do Inário. Número 85, por favor, os irmãos da projeção. Esse hino, de forma poética, foi escrito como se a nação de Israel estivesse ainda nos dias de Isaías, esperando a volta de Jesus. Isaías estava profetizando, assim como outros profetas anteriores e posteriores a ele profetizando a vinda de Jesus. O povo do Antigo Testamento morreu sem ver o cumprimento dessa profecia, mas eles morreram na esperança da vinda do Messias, orando, clamando a Deus pela vinda do Messias. Então essa música é como se nós fôssemos o povo de Israel daquela época, pedindo: Senhor, ó vem Emanuel, redime o povo de Israel. Nós somos o povo de Israel hoje, a igreja é o Israel de Deus hoje. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar esse belo hino ao Senhor. E como que se estivéssemos já entrando no clima do Natal, esperando, o dia do nascimento de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que não foi 25 de dezembro, todo mundo já sabe, né? É uma data fictícia, mas que nós aproveitamos para pensarmos no advento da vinda, do nascimento de Jesus. Cantemos. Ó vem, Emanuel, redime o povo de Israel, que
que geme em triste exílio e dor, e aguarda o grande Redentor. Dai glória a Deus, ó Israel. Virá em breve Emanuel. Ó, venha aqui nos animar e nossas almas despertar. Desperta as sombras do temor e as densas nuvens do terror. Dai glória a Deus, ó Israel. Virá em breve Emanuel. Ó, vem rebento de Jessé, e os filhos teus renova a fé, que a morte possam dominar e a vida alcançar. Dai glória a Deus, ó Israel. Virá em breve Emanuel. Vem, filho de Davi, ó, vem, descerra ao santo do bem, e ali na porta que abrirás, suprema glória nos darás. Dai glória a Deus, ó Israel. Virá em breve E ele veio. Emanuel veio. Emanuel significa Deus conosco. Jesus presente. Ele veio. E agora, assim como o povo de Israel no Antigo Testamento clamava pela vinda do Messias, ele veio. Agora nós clamamos pela volta do Messias, para buscar a sua igreja. O Israel de Deus agora é a igreja. E nós dizemos, ó vem Emanuel. Agora, para buscar a igreja do Senhor. É assim que devemos comemorar o Natal. Nosso Natal tem que ser cheio de significado para nós. O significado que a palavra de Deus nos dá. Amém? Irmãos, vamos orar então, encerrando o culto desta noite. Lembrando que os irmãos que desejarem estar no próximo culto de domingo que vem, precisam fazer a inscrição com a irmã Cecília. E obviamente que nós daremos prioridade na lista
caso ultrapasse os 40 que pode estar aqui, para quem ainda não veio, né? Então, os que ainda não vieram vão ter preferência, mas não significa que quem esteja aqui hoje não possa ver no próximo domingo, tá bom? Lembre-se disso. Temos um visitante aqui. Como é seu nome? César. Seja muito bem-vindo, César, viu? Venha sempre. Vamos abençoar o nosso visitante. Fazia tempo que nós não fazíamos isso, né? Nós temos o costume de abençoar os visitantes para que ele se sinta bem e sinta a presença de Deus, e nós dizemos assim: nós te abençoamos em nome de Jesus, e esperamos que você volte sempre, tá bom, César? Será sempre muito bem-vindo. Só ele, né, hoje de visitante? Amém. Então tá bom. Vamos orar então, encerrando o culto desta noite. Depois do culto, depois da oração, nós vamos ouvir em espírito de oração também o pós-lúdio, que a irmã Márcia vai tocar. E lembrem-se, saída. Comecem a saída pelos irmãos lá de trás, sem fazer aglomeração. Já vão cada um tomando o seu caminho. Vamos tomar todos os cuidados, tá bom, irmãos? Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Obrigado porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Obrigado porque, apesar de sermos imperfeitos, o Senhor permite que nós cantemos louvores ao Teu nome. Obrigado, Senhor, porque apesar de toda essa situação que temos vivido, o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos sustentado. Ó Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui nesta noite, aqueles que irão assistir também o culto pela internet, ó Deus, que cada um seja visitado pelo Senhor, que os seus lares sejam providos de todo bem, de toda a bênção que eles precisam, ó Pai. Que o Senhor esteja derramando, ó Deus, a paz em cada coração. Que o Senhor, ó Deus, venha nos fortalecer para enfrentarmos as lutas, as dificuldades, as enfermidades. Sempre, ó Deus, confiantes no Teu poder e no Teu amor por nós. Abençoa, Deus, a nossa volta para casa, dá-nos da Tua proteção e abençoa toda essa semana, ó Deus, pois nós queremos viver na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Que a graça de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que o Teu amor eterno, perfeito, imensurável, e que a comunhão do Espírito Santo, do Teu Espírito, esteja, ó Deus, com o Teu povo aqui reunido, que está nos acompanhando pela internet, com toda a Tua igreja na face da terra, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, irmãos, sintam-se abraçados, beijados. Eu não vou poder ficar na porta cumprimentando os irmãos, né, por causa dos motivos óbvios, mas muito bom rever os irmãos, muito bom começarmos a ter os cultos presenciais novamente. Que Deus nos conduza nesta volta. Vamos orar então, ouvindo pós-lúdio, e assim estamos encerrados.